tendões e nos ligamentos que unem ossos entre si, se caracteriza-se por apresentar material intercelular com... Quer saber como que... Qual é a estrutura desse material? Vamos lá. Opção A. Grande quantidade de fibras colágenas orientadas em uma direção, tá? Formando feixes resistentes e de pouca elasticidade. Ó, essa daqui seria a resposta, tá bom? Correta. Por quê? É uma grande quantidade. O tendão é aquela parte branca, tá? É aquela parte branca que vai ligar osso a músculo. Então, aquela parte branca que ajuda no impacto. Se você pular, o que vai te ajudar ali no amortecimento são os tendões. Então, eles estão orientados na mesma direção, são ricos em colágeno, beleza? São resistentes porque ajudam no impacto, só que possuem pouca elasticidade. Mas o que a gente precisa saber é que são orientados na mesma direção, são resistentes. Aqui, pouca quantidade de fibras de colágeno, muito elástico. Não pode. Se tiver pouca quantidade de fibra, então ele não vai segurar nada, porque ele precisa do colágeno para poder estar dando aquela estrutura firmeza ali. Muito elástico, não. Orientado em várias direções, não. Se fosse isso daqui, formando somente esse, né? Formando feixes resistentes, seria só essa opção, esse pedacinho aqui dessa opção correta. Grande quantidade de fibras elásticas que se deformam facilmente. Pô, então perdeu a função. Se a função dele é unir e dar uma estrutura, então perdeu a função. Quando sujeitas à força de tração. Tá doido, imagina, deformar facilmente quando sofre um impacto. Já era, né, esse tendão. Grande quantidade de células armazenadoras de gordura, formando feixes resistentes e flexíveis. Não. Pouca quantidade de feixes constituídos de fibras elásticas e de constituição gelatinosa. Muito menos. Então, a resposta mais correta é a resposta A. Tá? Grande quantidade de fibras colágenas orientadas em uma direção, formando feixes resistentes e de pouca elasticidade, que nos ajuda no impacto, nos mantém de pé, no equilíbrio. Tá bom? Vamos lá. Questão de número 6. Associe corretamente os elementos figurados do sangue humano apresentados na primeira coluna, tá? Com todas as afirmativas listadas na segunda coluna. Então vamos lá. As opções aqui são hemácias, leucócitos e plaquetas. Participam da coagulação do sangue. Quem estará participando da coagulação do sangue são as plaquetas. Plaquetas que participam da coagulação do sangue. Beleza? Vamos lá. A outra opção aqui, transportam oxigênio, tá? Sua função, uma das suas principais funções, transportar oxigênio. Quem faz, tá? Quem tem quem tem esse benefício são essas aqui, ó, as hemácias, tá? Ou eritrócitos, as nossas células vermelhas. As hemácias são elas que transportam, tá bom? O oxigênio. Então aqui a gente tem opção 3. Deixa eu botar aqui do lado aqui, ó, 3. A segunda, transportam oxigênio 1. Vamos lá. Possuem a forma de um disco bicôncavo e não possuem núcleo. Quem possui a forma de um disco bicôncavo e não possui núcleo? Essa estrutura, ela é uma estrutura anucleada. Quem é anucleada são as hemácias, tá bom? As hemácias. Então aqui, ó, 1. Atravessam a parede dos vasos capilares,
dirigindo-se para uma região infectada do organismo. Quem é que faz quem é que tem essa função? Quem faz isso são os leucócitos, as nossas células de defesa. Beleza? Então aqui, ó, 2 leucócitos, as nossas células de defesa. São fragmentos de citoplasma desprovidos de núcleo. São fragmentos de citoplasma desprovidos de núcleo. São as plaquetas. Beleza? Aqui, ó. São as plaquetas. Tá? As plaquetas também elas estarão envolvidas no processo de coagulação do sangue. Então ela ajuda. Quando a gente tem um corte, as plaquetas é que migram para aquele local ali e fazem com que o sangue pare que a gente pare de ficar sangrando, tá? Ela tem essa importância, tá? Essa participação na coagulação sanguínea, tá? Então aqui, vamos ver aqui como que ficou, ó. 3, 1, 2, 3. Então aqui a opção é a opção D, tá? Opção D de dado. Questão de número 7. Formando um verdadeiro exército contra os micro-organismos, causadores de doenças, células especiais do organismo realizam a tarefa de defesa através da fagocitose. Ó, preste atenção aqui nas palavras aqui, tá? Fagocitose e da produção de anticorpos. Como exemplos dessas células podemos citar respectivamente. Então, quem é responsável pela fagocitose, tá bom? E quem é responsável pela produção de anticorpos. Todas essas estruturas são estruturas que faz parte do nosso tecido sanguíneo. Só que a gente precisa saber o seguinte: neutrófilos, quando sua importância, ele vai estar ali envolvido com reações alérgicas, tá bom? Os macrófagos, eles são responsáveis pela fagocitose, beleza? Os eritrócitos são as nossas hemácias, as nossas células vermelhas. Os linfócitos, aqui, são as nossas células brancas do sangue, tá? Que são as estruturas, produção de anticorpos são realizados pelos linfócitos, tá? O linfócito B, tá bom? Que ajuda muito tem o linfócito B, o linfócito T e tem a célula NK, tá? Então, assim, linfócitos, células de defesa que na produção produz os nossos anticorpos. Eritrócitos, células vermelhas, tá? Hemácias, tá bom? Monócito também está relacionado aqui. Essas duas estruturas aqui são estruturas tanto monócito, nós temos agora aqui o monócito e os eosinófilos. Tanto o monócito e os eosinófilos também vão atuar mais assim na questão de parasitas, tá? Os eosinófilos, questão parasitárias, e os monócitos, eles são conhecidos também como macrófagos, beleza? Macrófago, que é a fagocitose, e os linfócitos, que são a produção dos nossos anticorpos. Então aqui, a pergunta é o seguinte: dá uma embolada, né? Dá uma embolada, porque aqui eles repetem, aqui ó, eritrócito, eles botam uma coisa e depois repete outra. Então assim, o que a gente precisa é entender que a célula que é responsável, a gente entende, tá? Que é a célula responsável pela fagocitose. Fagocitose são os macrófagos, beleza? Os macrófagos. Os linfócitos, ou as nossas células tecido brancos, que a gente chama de nossa célula branca da parte sanguínea, que tem
Os eritrócitos, eu disse que a parte, os glóbulos vermelhos, né, que a gente chama de glóbulos vermelhos, a parte vermelha, que são os eritrócitos, e os glóbulos são que é a parte dos linfócitos, tá bom? Nossas células de defesa, nossas células de produção de anticorpos. Então, a resposta correta para essa questão aqui é o macrófago e o linfócito. Fagocita produz anticorpos. Vamos lá, questão de número 8. Tecido nervoso é o responsável pela capacidade do animal de receber, interpretar e responder aos estímulos do ambiente e do interior do seu próprio corpo. Tá bom? Essa propriedade deve ser uma célula altamente especializada. São os neurônios, tá bom? Então, todo estímulo, frio, calor, os neurônios, todo o nosso sistema, a nossa parte do periféricos possuem esses neurônios que estarão ali mostrando, né? Ali recebendo ou então fazendo com que possamos correr ou tirar a mão, botou a mão no fogo, você sente ali o calor, você vai tirar a mão porque foi o que? Foi o estímulo do neurônio que fez você tirar a mão ali do calor, tá? Então aqui a pergunta é o seguinte, aqui tem a foto do neurônio, tá bom? A figurinha do neurônio e tá fazendo uma perguntinha, quais são as estruturas, tá bom? Então, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber como que é o neurônio, tá? Essa parte aqui, como se fosse esse cabelinho aqui, todo arrepiado aqui, são os detritos. Os detritos, eles são a parte que vão receber primeiro o estímulo, tá? Do calor. Por exemplo, vou receber, botei a minha mão na vela, assim, botei minha mão na vela ali e aquele calor da vela, eu estou sentindo calor. Então, os detritos, eles são os primeiros a receberem essa informação. Então, ele pega essa informação, passa pelo corpo celular desse neurônio, tá bom? E essa informação, ela vai ser transmitida ao longo do axônio, tá? Axônio é essa parte aqui, ó, do neurônio, e essa parte aqui, a terminação do axônio, que vai acontecer, ela vai ter já uma ligação com detritos de outro neurônio aqui. Então o estímulo nervoso vai passando de um neurônio para outro neurônio, beleza? Então, essa parte aqui são os detritos, essa parte aqui é o corpo celular, beleza? E essa parte aqui é o axônio, por onde passa a informação, tá? Ali os impulsos elétricos, vamos dizer assim, tá bom? Então aqui qual é a resposta correta? Na figura acima, 1, 2 e 3, respectivamente. Então a resposta correta é a resposta B, detritos, corpo celular e o axônio. Beleza? Questão de número 9, tá? Questão de número 9, a pergunta é sobre o músculo cardíaco, também chamado de miocárdio, possui células. Quer saber como que são as células do nosso miocárdio? Alongadas, cilíndricas. A gente já tira essa de cara, porque o músculo cardíaco não possui células, tá bom? Cilíndricas. E outra coisa, voluntário, não possui, tá bom? Ele não é um músculo, a sua célula não é uma célula voluntária, tá? Ele não tem essa opção de escolher que horas que ele vai bater. Ele bate de forma involuntária, beleza? Então, lá, alongadas e isoladas? Não são isoladas. Sem estrias transversais? Não. Com contração, e contração lenta e involuntária? Não é uma contração lenta. É uma contração rápida, uma contração vigorosa, tá?
Vamos lá, na opção C. Alongadas e ramificadas, tá? Com estrias transversais? Sim. Ó, contração rápida ou vigorosa, involuntária? Sim. Então a opção aqui para o número 9 seria a opção C, tá? Curtas e ramificadas? Não. Com estrias transversais e contração rápida e voluntária? Também não. Curtas e unidas sem estrias transversais e contração lenta e involuntária? Não. Colocou contração lenta junto com involuntário, não é músculo cardíaco, tá? Então a resposta para opção, a resposta para número 9, para a questão de número 9, é a opção C. Tá bom, pessoal?